A paz do Senhor aos corajosos. Pode se assentar. Hoje não está fácil, né? Para ser crente, hein? Glória a Deus. Bênçãos, irmãos, aqui. Eu achei que ia ter meia dúzia hoje aqui, mas tá, olha só. Bênção de Deus. Glória a Deus, louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão na casa de Deus nesta noite. Também os nossos irmãos. Não sei se está transmitindo alguma coisa ou não? Nada? Nem pela rádio? Nem... Então é para vocês mesmo. A palavra é para quem veio. Glória a Deus. Você vai ouvir uma coisa boa de Deus hoje. Achei que eu estava aparecendo pelo Brasil todo. Aí. Só vocês vão me ver mesmo. Graças a Deus. Antigamente era assim, né, irmãos? Bem antigamente, aí, quem é os crentes mais antigos, só pegava quem vinha, né? E depois tinha aqueles que queriam saber como é que foi o culto. Como foi o culto? O que ele falou? Por que tu não foi? Tinha que ter ido, né? Antigamente era assim, eu me lembro. Não tinha nada de Facebook, YouTube, né? Nem rádio não tinha. Assim, transmitido, né? Tu não é desse tempo, tu é da geração mais nova, o Joabe. Mas o meu Leonardo Moncilha pegou esse tempo também. E aqui nos obreiros a maioria pegaram, hein? Mas graças a Deus que Deus nos dá esses meios, né, mais modernos para a gente trabalhar. Sabendo usar são uma benção. Sabendo usar são uma benção. Está tudo aí à disposição da igreja, não é? Para utilizar para o engrandecimento do reino de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Temos que usar tudo com sabedoria de Deus. Louvado em nome do Senhor. Meus irmãos, então nós estamos estudando sobre o tema da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Já estamos vamos para sexta, não é? Vamos para a sexta lição desta carta. O evangelista Gilmar trouxe a introdução da carta aos Romanos, depois o pastor Leandro falou sobre a doutrina do pecado, na sequência o pastor Isaac, a doutrina da justificação, depois, na terça passada, pastor Argemiro tratou sobre a doutrina da santificação. E hoje nós vamos ver sobre a doutrina da salvação em relação a Israel, que está lá em Romanos, do 9 ao 11. Do capítulo 9 ao 11, o apóstolo Paulo trata deste assunto, a salvação de Israel. Mas eu quero fazer leitura no capítulo 10. Capítulo 10, vamos ler alguns versículos deste capítulo e depois vamos pular para o capítulo 11. Podem permanecer sentado mesmo. Nós vamos discorrer alguns versículos deste capítulo. Diz assim, capítulo 10 de Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora vamos passar lá para o capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo?
de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Amém. Até aí. Então, nós vamos ver esse assunto hoje sobre a salvação do povo de Israel, não é? A doutrina da salvação com relação ao povo de Israel. Quando nós vemos na palavra de Deus, desde lá a chamada de Abraão, lembram? Gênesis capítulo 12, que Deus escolhe uma pessoa de nome Abraão e diz: ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de ti uma grande nação, e em ti vão ser benditas todas as nações. A partir dali, então Deus começa a trabalhar com um propósito específico concernente a uma nação. Ele está montando, preparando um povo para um determinado acontecimento. E Deus, Ele sempre, os irmãos guardem isso, Deus sempre tem planos em todas as coisas. O que Deus faz, o que Deus diz, sempre tem propósito. Deus não faz nada por acaso, sem um objetivo, não é? Você nunca vai ver Deus dizer: eu fiz e não sei por que fiz. Às vezes a gente pode até fazer alguma coisa e não saber muito bem, ou não está claro os nossos objetivos, nossos propósitos com as nossas ações. Deus não age assim. Deus, quando Ele faz, Ele tem um objetivo, Ele tem planos, projetos, e Ele sabe exatamente como as coisas vão transcorrer no curso daquele projeto proposto. Isso pertence a Deus, faz parte da natureza de Deus. Tudo tem um propósito. E Deus então escolhe um homem com um propósito, Abraão, que dali nasceria um povo. E nós podemos ver três propósitos principais para a escolha deste povo. Primeiro, era revelar o seu poder à humanidade de então. Os povos que viviam naquela época e os que viveriam posteriormente conheceriam o nome de Deus através deste povo. Depois era dar a palavra de Deus para a humanidade, para o povo este e também para outras nações que pudessem vir a conhecê-lo. E depois, um terceiro propósito era salvar a humanidade, enviar o Salvador. Então, Deus, Ele tem esses propósitos, através da eleição deste povo. Vejam bem. Então, fazer-se conhecer, dar as instruções da sua palavra, a sua lei, e enviar o Salvador. E nós podemos ver isso em várias passagens na palavra de Deus. Vamos ver lá
no livro de Josué, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Josué, capítulo 2, do versículo 8 até o 11. Quem encontrou pode ler? Então veja aí, o que aconteceu? Né? Está falando especificamente das palavras de Raabe, né? Olha, nós vimos que o Deus de vocês é diferente dos demais. Ele está fazendo coisas grandes, maravilhas. Então nós estamos temerosos, preocupados e sabemos que vocês vão conquistar o que vocês querem, porque esse Deus está com vocês. Então a expressão partiu dela. Ela que reconheceu isso aí, diz que aquele povo, aquela população ali, Jericó, também sentia a mesma coisa. Então era Deus se fazendo conhecer através de quem? Através dos feitos que ele estava realizando no meio do seu povo, no meio de Israel. Então Deus se dando a conhecer através do povo hebreu. E também é dar a palavra ao mundo. Então nós vemos lá no livro de Êxodo, quando Deus dá a lei a Moisés, e dali o povo segue, tem mais orientações, e Deus vai falando, vai dando as suas instruções, vai mostrando como Ele quer que aquele povo seja, se conduza, se comporte. Vamos ver Romanos 3, vamos voltar lá no livro de Romanos, mas agora vamos ler o capítulo 3. Romanos, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Romanos, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Olha, qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então, ele está dizendo aqui, qual é então a utilidade do povo judeu? Qual a função dele? E ele está dizendo, não é só a circuncisão. Né? Tem muitas coisas, mas primeiro de todas foi a palavra. Foi confiada para eles. Deus passou aquele povo, né, para que ele guardasse as suas instruções, até que viesse o Messias. Então aqui nós vemos mais um objetivo da escolha deste povo. Então Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o coração das pessoas. Mas por que será que foi Abraão que foi escolhido? Aí nós vamos lá no livro de Gênesis. Olha só, Gênesis 18. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 18. Por favor, leia. Alguém que encontrou pode ler. Gênesis 18, versículo 17 e 18. Olha só. Então, Deus, ele escolheu Abraão sabendo que seria uma grande nação, não é? E versículos 17 e 18. Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa. Tá.
versículo 19, melhor. Olha só. Aqui fui eu que falei, desculpa. É o 19 que eu quero pegar aqui, ó. Porque eu o tenho conhecido que ele há... Olha o que Deus está dizendo de Abraão. Eu sei, eu conheço que ele há de ensinar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que Deus tinha falado sobre Abraão? O que ele falou? Vou fazer de ti uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus está dizendo, eu sei que ele vai guardar o que eu estou instruindo para ele, para que cumpra aquilo que eu tenho prometido. Então Deus, por isso que eu estou dizendo, quando Deus faz alguma coisa, ele faz com objetivos específicos e Deus não erra. Deus sabia que Abraão ia instruir bem, ia ensinar bem. Né? Apesar dos percalços que tanto o povo de Israel teve, como nós temos, né? Nossos fracassos, nossos erros, nossas falhas, se Deus te escolheu, se você está aqui, é porque Deus tem projeto com você, Deus tem plano contigo. Deus não errou em te chamar. Deus não errou em colocar nas mãos de cada um dos irmãos um ministério, uma tarefa na obra de Deus. Deus não errou. O povo de Israel é uma prova disso. Apesar dos altos e baixos dele, o que Deus prometeu e o que Deus falou sobre ele se cumpriu e se cumpre até o dia de hoje. Então, e por fim, um outro propósito é dar ao mundo o Salvador. A terceira razão da eleição de Israel foi dar o Salvador. Então, a palavra de Deus tem várias passagens sobre isso aí, não é? Podemos ver Isaías 53, né? Fala muito sobre o Messias. O profeta Isaías também fala no capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, né? E ele fala praticamente várias passagens no seu livro sobre o advento do Messias. Então, muitos profetas anunciaram o Salvador, patriarcas também anunciaram. Jó mesmo falou, eu sei que o meu Redentor vive, não é? Reis também anunciaram. Davi, no Salmo 22, por exemplo, quando a gente lê o Salmo 22, a gente vê a expressão de Jesus na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Isso aí foi um rei que falou, muitos anos antes de acontecer. Então, a Bíblia mostra o advento do Messias, vindo através deste povo. Muito bem, então o apóstolo Paulo mostra primeiro a situação do povo de Israel. Olha, vocês são uma nação eleita, vocês têm propósito, vocês têm um plano de Deus para a vida de vocês. E vai vir o Messias. E eles aguardavam, então, na expectativa, ficavam naquela expectativa deste acontecimento. Como nós vimos, profetas falaram, Jeremias falou de Jesus, que ele viria. Muitos. O próprio Moisés disse, olha, vai vir um profeta maior do que eu. Deus levantará um profeta. Então, praticamente, aquela expectativa era muito grande do povo judeu com relação à vinda de Jesus, a vinda do Messias. E aconteceu que o Messias veio. O prometido veio. E eles não quiseram, rejeitaram. Vamos ver João, quer ver? Lá no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1,
versículo 11, né? Olha só. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então Deus está dizendo que, olha, ele veio. Eu disse que viria, veio. Veio para quem? Para os judeus. Eles não quiseram? Tá bem. Aí Deus abre para os demais, conhecidos gentios, né? Para os judeus, esse termo gentios era um termo usado pelos judeus. Então, para os judeus existia só duas classes de pessoas. Eram eles e o resto. Que era chamado gentes, gentios, eram os demais. Então, mas aí diz aqui, ó, versículo 12, veio para e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem nos seus nomes, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Bom, então aí está instaurado o problema para os judeus. Tudo aquilo que havia prometido, tudo aquilo que estava para acontecer, aconteceu, e eles perderam a oportunidade. E aí então o apóstolo Paulo trata sobre isso aí. E agora, como é que fica? Como é que esse negócio da salvação agora para o judeu? O Salvador estava aí. É pegar ou largar, né, Joab? É pegar ou largar. Largaram, não pegaram. Eles têm uma nova chance. Vejam, vamos tentar entrar na cabeça dos judeus daquela época. Como eles deveriam estar? E se esse que nós entregamos para Pilatos na cruz realmente é o Messias? Como que fica a nossa situação? Como deveria estar uma turbulência na cabeça de alguns, né? De alguns, porque tinha outros que estavam bem conscientes que não queriam mesmo, mas tinha outros que estavam balançando. Tinha os que aceitaram, muitos judeus aceitaram, Pedro, Tiago, João, muitos outros aceitaram, né? Ali na conversão da ministração do apóstolo Pedro, ali 3.000 almas, aquilo ali tudo eram judeus. Porque mais lá para frente que os gentios foram começar a ser salvos. Muitos judeus. Mas tantos outros diziam, não, nós queremos Barrabás. Não queremos esse aí, Barrabás. E aí imagina tudo aquilo ali se movimentando na cabeça dele. E se for ele? Porque os sinais estavam ali acontecendo, né? Muitos paralíticos andando. Né? Era o povo daquela época. Encontrando ali Bartimeu pela rua, né? O cego, Bartimeu, e tantos outros que foram curados de lepras. Era uma dúvida, não era? Perdemos a oportunidade? Aí então vem o apóstolo Paulo explicando aqui nesses versículos. Olha, ainda tem uma chance. Sabe por quê? Porque o apóstolo está dizendo, porque Deus tem um pacto com o Pai de vocês. Deus não esqueceu vocês. Deus ainda mantém-se fiel aos planos dele. Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó. Vai continuar o plano para vocês também. E aí nós vamos ver o que vai acontecer isso no final da grande tribulação. Como nação, eles vão ter novamente a oportunidade de reconhecer Jesus como Messias. Quando você vê no livro de Apocalipse, capítulo 1, e versículo 7,
Também o profeta Zacarias fala muito disso aí, mas eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então fala aqui sobre o momento, né? E lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, ali diz que as nações vão se reunir todas e vão atacar Israel, né, na batalha do Armagedon. E ali, quando ele está num beco sem saída como nação, ali então virá o Messias, virá Jesus, melhor glorificado, com a igreja. E eles vão reconhecer que aquele que eles machucaram, que aquele que eles entregaram para ser crucificado, era realmente o Salvador. Então, como nação, eles vão ter novamente a oportunidade de receber Jesus, mesmo não tendo acreditado na primeira vez. Então, Deus não rejeitou o seu povo, não rejeitou Israel. Eles passaram por várias provações na história, tanto do Antigo Testamento como na nossa era, por muitas provas, mas Deus não esqueceu do seu povo. Deus ainda tem planos e projetos para aquela nação. Isso para nós, irmãos, é uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade. Nós saber que Deus, Ele sempre trabalha com a salvação. Vejam que interessante, Deus é um paizão mesmo, né? Deus é um paizão, porque tinha o povo de Israel lá que era para receber o Messias. Se eles recebessem, se eles aceitassem Jesus, imagine comigo, se eles aceitassem Jesus, como que nós ficaria? A Bíblia não diz isso aí. Não está na Bíblia. Deus sabia, Deus conhece como a história vai se desenrolar, como as coisas vão andar. Ele sabe tudo. Então ele sabia que o povo ia rejeitar e ele já tinha preparado pessoas para levar a palavra àqueles que não eram judeus, como o apóstolo Paulo e tantos outros. E foi anunciado o evangelho a essas pessoas. Mas de outro lado, ele também não rejeitou o povo de Israel por eles terem rejeitado o Messias. Não, fica aí em banho-maria. Fica esperando que tu vai ter uma outra oportunidade ainda, mas é a última, hein? Como nação é a última. Fala em oportunidade como nação. Porque lá a promessa que Deus fez através de Abraão foi para uma nação. Em ti, né, na tua descendência. Abraão nem ia existir mais, mas ia ser a descendência, multidão. Como nação eles vão ter novamente. Claro que hoje o judeu, né, o povo hebreu, que aceitar a Cristo, a mesma coisa que nós, mesma coisa. Novo nascimento, regeneração, segue, santificação, normal. Mas como nação, agora, neste exato momento, eles estão aguardando o Messias. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala, na sequência ali, vamos ver mais um pouco, ele segue dizendo, né, no versículo 11, olha só,
Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita e da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele está dizendo, olha, Deus não rejeitou o seu povo. Deus continua com as mãos estendidas para o povo hebreu. Mesmo que eles fazendo tudo o que fizeram. Sempre existiu pessoas que culparam. Quando a gente lê um pouco, né, dos livros, assim, vai ver que houve pessoas que culparam o povo judeu por eles terem matado Jesus. Isso aí tem um certo lado, porque isso aí já estava nos planos de Deus. Deus, ele sabia que ia acontecer assim, dessa maneira. E deixou a história, permitiu que tudo acontecesse como programado por ele. Então, na Segunda Guerra Mundial, né, todos diziam que Hitler perseguia o povo judeu justamente por eles terem matado Jesus. Né? Muitos cristãos antigamente eram contra os judeus por eles terem matado Jesus. Não é bem assim. Deus estava no controle e permitiu que aquilo acontecesse de acordo com a sua vontade. Mas Deus tem projetos para eles também, assim como tem projeto para mim e para você. Não é? E aqui ele diz aqui, Deus não rejeitou o seu povo. E ele apresenta, né, na sequência aqui, Elias. Elias pensava que estava sozinho, que Deus tinha rejeitado todo Israel. Elias diz, só eu fiquei, estou sozinho, querem me matar. Ele traz aqui justamente a situação de Elias, né? E aí Deus diz, não, eu não rejeitei ainda, o Israel tá no caos, né? Tá uma idolatria total, mas eu não rejeitei ainda, eu tenho 7.000. Tenho 7.000, Elias, que não se dobraram para Baal. Estão lá, me servindo, me adorando. Estão protegidos por mim. Deus sempre tem gente servindo a Ele. Deus sempre tem um remanescente. Aleluia, uns fiéis. Teve no passado, tem hoje também. Na igreja, a igreja muitas igrejas têm aberto as portas para as coisas do mundo, mas Deus diz, não, eu ainda tenho igreja, a minha igreja é fiel. Fala igreja nós como pessoa. Eu tenho ainda pessoas fiéis que não se dobram diante das circunstâncias, diante das ofertas do mundo. Aleluia. Então Deus sempre vai ter os seus planos e os seus projetos concretizados de acordo com a sua vontade. Vamos ler. Quer ver? Vamos ver lá no Antigo Testamento, no livro de Zacarias. Quero fazer essa leitura com os irmãos. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo... pode ser o versículo 1, olha só. Eis que vem o dia do Senhor,
em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra quem? Jerusalém, que é a cidade capital, né, de Israel. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, aqui resumindo, fala desta batalha final, em que vai acontecer. Jesus vem, de repente, né, num abrir e fechar de olhos, como a Bíblia diz, a igreja sobe e é instaurado o período da grande tribulação, como está lá em Daniel capítulo 9, nós não vamos ler agora aqui. O Daniel fala ali das semanas de Daniel, são 7 semanas de ano, né, ele fala. Então são 7 anos, e ali ele fala que na primeira metade desses 7 anos, que seriam 3 anos e meio, haverá paz, prosperidade, tudo vai bem. É o momento em que as coisas vão estar resolvidas, Israel vai fazer um acordo com esse que eles acham que é o Messias. É esse aí, agora sim, é o libertador, esse aí é o cara, esse aí é o bom. Não era aquele antes, não. Aquele que veio num jumentinho, não. Aquele nós não queremos. Não, aquele que nasceu numa manjedoura não é o nosso rei, não foi o nosso rei. Eles vão pensar assim. Só que Daniel fala ali que depois, nos 3 anos e meio finais, aí ele vai se manifestar. Ele vai começar a praticar abominações que são exatamente contrárias à lei dada ao povo. E então eles vão romper a aliança. E aí então vai começar toda a hostilidade, né? Toda investida violenta contra o povo judeu. E vai culminar aqui, como nós lemos aqui, ó. Vai chegar um momento em que as nações vão se reunir, vão mirar todos os canhões, todos os foguetes para acabar com aquela nação. A propósito, o inimigo já tentou várias vezes acabar, né? Se você vai ver na Bíblia, tantas batalhas que eles enfrentaram, né? Que só Deus para dar vitória mesmo, né? Para sustentar um povo até o dia de hoje, assim. Basta você ver, não é? Vários cativeiros que eles passaram, né? Cativeiro babilônico em 586 a.C. Antes teve lá a Síria em 722, que invadiu lá Samaria e levou o reino do norte embora. E tantos outros, se você ler lá no livro de Esther, você vai ver também, né? Um momento bem difícil para o povo judeu, muitas perseguições, próprio holocausto. Então, na história você vai ver que é um povo que não é por acaso, alguma coisa tem de sobrenatural por aí, não é? E é justamente essa afronta do inimigo para destruir, para acabar com o propósito de Deus. Porque quando o inimigo, olha que interessante, quando Satanás ele faz alguma coisa que impeça Deus de cumprir com seus propósitos, ele anula toda a Escritura. Ele anula todo o poder de Deus. Ele vai exatamente naquela ferida e diz, olha, aquilo que ele prometeu, ele não conseguiu realizar. Ele não vai fazer na tua vida também.
Ele não tem todo o poder que ele disse que tem, porque ele disse que ia fazer tal coisa e não conseguiu fazer. Mas graças a Deus, que o Deus que você serve, que eu sirvo, o que ele prometeu, ele cumpre. Aleluia. Deus não é o homem para que minta ou se arrependa, diz a palavra de Deus. Aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. Aleluia. Então Satanás de todas as maneiras tentou acabar. Não é? O que Herodes fez? Herodes, nasceu um rei, o rei do judeu. Não, vamos acabar. Era Satanás ali por trás dele. Não é? Vamos tentar acabar com esse negócio aí de rei do judeu. Tentou de todas as maneiras. Matou muitas crianças. A Bíblia diz que matou muitas. Mas Jesus ele não pegou, porque tinha o dedo de Deus ali naquele assunto. Aleluia. Onde está a mão de Deus, glória a Deus, o inimigo não toca. E Deus está com você na palma da sua mão. Aleluia. O inimigo não toca em você. Então todos os planos e os projetos de Deus para a tua vida vão se concretizar. Assim como se concretizaram no povo de Israel. E para nós, então, irmãos, finalizando, é um conhecimento, nós saber que Deus, ele trata com a salvação para todos, tanto o povo eleito dele, como nação. Deus, nós vimos aqui por que Deus escolheu aquele homem chamado Abraão, porque Deus viu no coração daquele homem uma disposição, um desejo de ensinar a sua geração futura a guardar os seus mandamentos. Então Deus olha o teu desejo, Deus olha o desejo do teu coração, e Ele vai conceder coisa para você de acordo com o teu desejo de guardar. Deus não quer perfeitos, né? Deus quer dispostos, pessoas dispostas. Senhor, eu tenho pouca força, mas eu quero te servir. Senhor, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero andar junto de ti, do teu lado. Quero ser fiel até o fim. Nas minhas poucas forças, eu vou guardar a tua palavra, Senhor. Deus vê essa disposição, assim como viu em Abraão, né? Em tantos outros homens e mulheres que ele chamou, com tantos defeitos, com tantas falhas, mas mesmo assim, Deus chamou, Deus escolheu, não é? E deu graça, e deu força, e deu vigor, e aquele que um dia resvalou, ele levantou, e aquele que estava com medo, ele veio e deu coragem, e aquele que estava retrocedendo, ele veio e fortaleceu, aleluia. E pegou da mão e diz: não, Pedro, tu não vai se afogar, aleluia. Vem que tu ainda tem que pregar a minha palavra. Assim que Deus faz conosco, não é? E com o povo de Israel também. Disse: olha, vocês rejeitaram, tá bom, mas eu tenho algo grande para um povo. Não são vocês, é outro povo. Eles vão aceitar a salvação. Depois, então, vocês. E a salvação chegou até nós através do Evangelho da graça de Deus. Deus vos abençoe. Hoje era um culto de ensino mesmo, né? Graças a Deus. Mas deu para nós entender um pouquinho, né, como é esse negócio da salvação do povo judeu. Eles não foram rejeitados porque rejeitaram Jesus. Não foram rejeitados. Eles estão em banho-maria, esperando. Se eles querem ser salvos hoje, agora, como pessoa, tem que aceitar Jesus. Como diz aqui a palavra de Deus. Se com a tua boca confessar e com o coração crer que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Hoje é pela graça. Agora, na vinda do Messias, eles terão a oportunidade, né, lá na batalha do Armagedon, eles terão a oportunidade como nação. Aquela oportunidade que eles perderam lá quando Jesus veio. Eles terão novamente. Pela fidelidade, escute bem,
pela fidelidade de Deus aos patriarcas. Deus é fiel. O que Ele prometeu para você vai alcançar a tua geração. Vai alcançar teus filhos, teus netos, porque Deus é poderoso. Em nome de Jesus. Amém.